Nesse quinto vídeo sobre manejo de fogo, eu falo sobre o exemplo de manejo de fogo no norte da Austrália. O terceiro exemplo é sobre todo o que a gente chama de território norte na Austrália, que é uma savana tropical, né, na parte norte da Austrália, e onde vivem muitas comunidades aborígenes. Então, esse aqui é um mapa da frequência de fogo, especialmente no território do norte, na Austrália. Verifiquem que muitas dessas áreas estão pintadas ou de amarelo ou dessa parte mais vermelha, ou seja, áreas que estavam queimando basicamente todo ano ou a cada 2 anos, uma frequência de fogo bastante alta, mesmo para uma região de savana. E além de ter uma frequência alta, a época do fogo era muito ruim, eram sempre incêndios no final da estação seca, né? Então, o final da estação seca para eles aqui, como agosto a dezembro, que é basicamente a mesma época nossa aqui no Cerrado, né? Uma savana no hemisfério sul do mundo. E a partir disso eles começaram a fazer manejo do fogo no meio da década de 2000 e com alguns objetivos para tentar melhorar essa situação. Os objetivos principais foram a redução de emissão de gases de efeito estufa, o direito ao uso e ocupação do território pelas comunidades tradicionais aborígenes, o controle de biomassa para evitar queimas de copo, isso são savanas de eucalipto, então a gente está falando de árvores altas, extremamente inflamáveis, incêndios que ficam bastante altos em termos de altura de chama. E conservar a biodiversidade, porque incêndios frequentes não são bons nem em áreas pirofíticas adaptadas ao fogo. Assim como o exemplo que eu mostrei lá na Flórida, as queimas controladas muitas vezes são iniciadas por helicóptero, então com custo bastante baixo e sem muita necessidade de pessoal no solo, depois, obviamente, de se ter aprendido bastante sobre o assunto. E diversas outras técnicas também são usadas. Então, aqui a gente vê uma pessoa com um quadriciclo iniciando queimas na vegetação. Então, em solo, também uma forma bastante barata de fazer as queimas controladas, mas não usando transporte aéreo. Outras perspectivas também, formas de monitoramento dessas áreas de forma simplificada, de forma que as próprias comunidades aborígenes possam não só fazer o manejo do fogo, como também monitorar isso para quantificar a emissão de gases de efeito estufa. A Austrália tem todo um programa de pagamento por redução de emissões de gases de efeito estufa, então é muito importante esse tipo de monitoramento. Quando a gente vê essas duas imagens, a gente percebe que essas queimas controladas fazem muita diferença assim na paisagem. Então, na foto de cima à direita, uma parte dessa paisagem foi queimada, a parte de baixo, a gente vê que o solo está escuro, mas as copas das árvores estão conservadas. E a parte de cima da imagem, o solo está clarinho, então não houve queima. A diferença da área queimada de forma controlada e da área não queimada é basicamente o solo, né, a biomassa que estava próxima ao solo, que foi consumida na área queimada. E quando você compara isso com a área incendiada, que é o que está aqui na foto da direita embaixo, você vê que todas as copas das árvores foram consumidas. Isso gera uma emissão de gases de efeito estufa muito maior por causa da quantidade que foi consumida em si e também porque isso causa mortalidade de árvores e, portanto, maior emissão de gases de efeito estufa. O monitoramento, como eu falei, tem que ser feito de diversas maneiras, então eles conseguem monitorar, inclusive, dinâmica de população de algumas espécies de interesse, tanto para conservação como espécies indicadoras, etc.